Entre lendas, batalhas e conquistas, surgiu um reino que mudaria o destino da Inglaterra para sempre. Antes mesmo de a Inglaterra existir como conhecemos, havia pequenos reinos lutando pela sobrevivência e pelo poder. Entre todos eles, um se destacaria e se tornaria a base da futura nação, o Reino de Wessex. Esta é a história de sua fundação, sua ascensão, e de como foi responsável por moldar a Inglaterra medieval. Com a retirada das legiões romanas da Britânia no início do século V, a ilha mergulhou em um período de instabilidade. Povos nativos britânicos foram deixados à própria sorte, enquanto tribos germânicas, os anglos, os saxões e os jutos, cruzaram o Mar do Norte e se estabeleceram na região. Esses grupos não chegaram pacificamente, houve batalhas, invasões e alianças estratégicas. Com o tempo, cada grupo formou seus próprios reinos, conhecidos como os reinos anglo-saxões ou a Heptarquia, Northumbria, Mércia, East Anglia, Kent, Sussex, Essex e Wessex. Segundo a Crônica Anglo-Saxônica, um dos textos mais importantes da Idade Média inglesa, o reino de Wessex teria sido fundado em 519, por Cerdic e seu filho Cynric. A tradição conta que Cerdic era descendente de líderes germânicos, mas seu nome sugere fortes influências britânicas, indicando que ele pode ter feito alianças com populações locais. O primeiro centro do poder de Wessex estava na região de Hampshire, no sul da Inglaterra. Durante os primeiros séculos, Wessex não era um reino poderoso, pelo contrário, estava constantemente em guerra contra os britânicos nativos em rivalidade com os demais reinos anglo-saxões. Mesmo assim, essa base inicial foi suficiente para que o reino resistisse ao tempo e se fortalecesse. No século VIII, Wessex começou a ganhar força sob reis como Ine, que reinou de 688 a 726. Ele foi responsável por estabelecer um dos primeiros códigos de leis escritas da Inglaterra, fortalecendo a organização política do reino. Mas a grande virada viria com Egberto, que subiu ao trono em 802. Egberto conseguiu derrotar o poderoso reino da Mércia na Batalha de Elandon, em 825, quebrando a supremacia merciana e colocando Wessex como reino dominante do sul da Inglaterra. Egberto também conquistou Kent e Sussex, consolidando o poder de sua dinastia. Foi nesse período que o título de Bretwalda, ou Senhor Supremo, passou a ser associado ao rei de Wessex, mostrando sua superioridade sobre os demais reis anglo-saxões. No final do século VIII, surgiram novos inimigos, os vikings. Esses guerreiros nórdicos chegaram em navios velozes, pilhando mosteiros, cidades e campos. Em 865, desembarcou na Inglaterra o chamado Grande Exército Pagão, uma coalizão de milhares de guerreiros escandinavos que rapidamente conquistaram grande parte da ilha. A situação parecia desesperadora para os reinos anglo-saxões. Foi nesse cenário que Alfredo, o Grande, assumiu o trono de Wessex em 871. Mesmo derrotado em algumas batalhas iniciais, Alfredo reorganizou sua resistência. Ele criou os Burhs, uma rede de fortalezas interligadas que serviam de defesa e abrigo contra ataques vikings. Também investiu na criação de uma marinha rudimentar, considerada a primeira da Inglaterra, para enfrentar os nórdicos nos rios e mares. Em 878, na famosa Batalha de Edington, Alfredo conseguiu derrotar os vikings, forçando o líder Guthrum a se batizar no cristianismo e firmar um tratado que delimitava as terras sob domínio nórdico, o chamado Danela. Mas Alfredo não foi apenas um guerreiro. Ele incentivou a educação, traduziu textos importantes para o inglês antigo e promoveu a fé cristã, garantindo estabilidade cultural e espiritual para seu povo. Após a morte de Alfredo em 899, seus descendentes continuaram sua obra. Seu filho, Eduardo, o Velho, expandiu ainda mais as fronteiras de Wessex, subjugando territórios controlados pelos vikings. Sua filha, Aethelflaed, conhecida como a Senhora dos Mercians, governou a Mércia com grande habilidade e ajudou na luta contra os invasores. O auge viria com Aethelstan, neto de Alfredo. Em 927, ele conquistou a Northumbria e foi reconhecido como o primeiro rei de toda a Inglaterra unificada. Sob Aethelstan, o reino passou a ter relações diplomáticas com outros monarcas da Europa, mostrando que a Inglaterra havia finalmente surgido como uma potência centralizada. O reino de Wessex deixou marcas profundas na história inglesa. Foi o único reino anglo-saxão que resistiu ao domínio viking e que liderou a unificação da Inglaterra.
Sua tradição de leis, fortificações e organização militar moldou a identidade do futuro reino. A bandeira do dragão dourado de Wessex continua sendo um símbolo histórico até os dias de hoje, e Alfredo, o Grande, permanece como o único monarca inglês a receber o título de o Grande, lembrado não apenas como guerreiro, mas como legislador, patrono das letras e protetor da fé cristã. O reino de Wessex foi, de fato, o alicerce sobre o qual a Inglaterra foi construída. Essa foi a jornada do reino de Wessex, o berço da Inglaterra. Se você gostou deste mergulho na história, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. E comente abaixo, qual outro tema histórico você gostaria de ver contado por aqui?